Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 6 do seu PET volume 2 e nessa semana nós vamos estudar números racionais e módulo inverso de um número natural, tá certo? Mas antes de eu prosseguir aqui, já quero pedir para você se inscrever neste canal, já quero pedir para você aí deixar um like e também no final do vídeo, pessoal, faça um comentário que é para o YouTube divulgar ainda mais esse vídeo e fazer com que este canal chegue a mais pessoas. Eu conto com a sua parceria, estou esperando a sua participação. Então vamos para a aula. O que é um número racional, pessoal? Vamos lá? Os números que podem ser escritos na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero, são chamados de números racionais. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, pessoal. Então nós devemos analisar aqui a seguinte informação. Todo número fracionário, de acordo com a definição, é um número racional. Todo número fracionário é um número racional, ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de fração é também chamado de racional. Todo número inteiro também é um número racional. Por exemplo, nós temos aqui o número 3. 6 sobre 2 dá 3. Então eu posso dizer que 3 pode ser escrito na forma de fração. Então ele é um número racional. Todo número decimal exato é um número racional. Exemplo, 0,27 ou 27 sobre 100, ou seja, 0,27, pode também ser escrito na forma de fração. É um número racional. Todo número decimal periódico é um número racional. Por exemplo, 0,2222. Isso é a mesma coisa que 2 sobre 9, ou seja, eu posso transformar essa dízima em uma fração. Então, se essa dízima pode ser escrita na forma de fração, este valor é um número racional. Tá ok? Então, número racional são todos números obtidos por uma divisão de inteiros. Para ficar mais fácil, né, pessoal? Número racional são todos os números obtidos por uma divisão de inteiros. Transformação. Nós podemos transformar um número racional fracionário em um número racional decimal. Ou seja, um número que é racional está na forma de fração, nós podemos colocar na forma decimal. Ou nós podemos fazer o vice-versa, né? Nós podemos transformar um racional decimal para um racional fracionário. Como, professor? Vamos para o nosso exemplo aqui. Transforme 4 sobre 5 e 5 sobre 3 em decimal. E logo depois você vai transformar 0,8 e 0,122222 em fracionário racional, tá certo? Então depois nós vamos transformar 0,8 e 0,12222, aqui tem uma dízima, né, em fracionário, tá certo, pessoal? Então vamos aprender a fazer essa transformação. Aprendendo a fazer a transformação aqui, pessoal, nós vamos transformar primeiro 4 sobre 5, como nós vimos lá, 4 sobre 5, em um número decimal. Como é que nós vamos fazer isso daqui chegar em um número decimal? Pessoal, para a gente transformar uma fração em um número decimal racional, a gente vai dividir a parte de cima pela parte de baixo. Então vai ficar 4 dividido por 5. 4 não dá por 5, a gente coloca um 0 e uma vírgula. E coloca um 0 aqui. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40 para 40 nada. Então posso dizer que 4 sobre 5, o resultado é 0,8. Esse número aqui é um número decimal racional. O outro exemplo que nós pedimos para transformar foi 5 sobre 3. Então, nós vamos pegar a fração 5 terços e vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui, ó, 5 e dividir por 3. Ao dividir 5 por 3 dá 1, vai sobrar 2. 2 não dá para 3, uma vírgula e um 0 aqui. 20 para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Novamente, coloca um 0, vai dar 6. Sobra 2, e isso daqui vai dar uma dízima. Então eu posso dizer que 5 sobre 3 vai ser igual a 1,666, e aí essa é uma dízima periódica. Para sempre aqui vai continuar o valor 6. Só que esse resultado também é um resultado decimal racional, tá certo? E depois pedimos, pessoal, para a gente fazer o quê? Transformar
os números decimais para uma fração. O primeiro deu o seguinte, falou assim, ó, nós temos 8 décimos. Se é 8 décimos, transforma em uma fração. Nesse caso aqui, como ele é exato, é um número exato, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos 0,8. 0,8, pessoal, eu posso colocar o seguinte. Após a vírgula aqui tem uma casa. Então, eu vou colocar aqui o tracinho. Vou colocar o número 1. Após a vírgula tem uma casa. Para cada casa que tem, eu coloco um 0. Eu coloco um 0. Pronto, 10. Aqui eu vou escrever o valor que está após a vírgula, que é 8. 8 sobre 10. Eu posso simplificar aqui, ó. 8 por 2, 10 por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Posso dizer que 0,8 é o mesmo que 4 sobre 5. O outro valor que deu lá para nós transformar foi a dízima 0,122 e assim sucessivamente. Neste caso aqui eu tenho uma dízima periódica. Eu quero agora transformar essa dízima numa fração. Para mim transformar a dízima na fração, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é localizar o período, ou seja, o valor que se repete. Nesse caso aqui, o valor que se repete é o 2. E somente o 2, ou seja, nós temos apenas um algarismo repetindo, que é o 2. Então, vou localizar esse 2 aqui. Beleza? Então, eu vou colocar a vírgula para ficar após a casinha, que é o meu período. Então, a vírgula está aqui, vai ficar aqui. Então, vai ficar 0, 1, 2. Pronto, a vírgula veio para cá. Não precisa aparecer. Menos, a gente vai colocar um menos. E nós vamos colocar todo o número formado até chegar na casa do número que se repete, ou seja, chegar no período. Então, até chegar no período, nós temos o 0 e o 1. Eu vou colocar 0, 1. Pronto, dividido por. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Para cada casa que se repete, nós vamos colocar um 9. Como aqui só tem o 2 que se repete, a gente coloca apenas um 9. Agora a gente vai perceber, antes do 2 se repete, tem algum número? Tem um 1. Para cada número que existe, a gente coloca um 0. Então vai ficar 90. Pronto, resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter 12 menos 1 é 11. 11 dividido por 90. Eu posso dizer que esta fração vai gerar esse resultado. Então o resultado aqui, a fração vai ser 11 sobre 90. Eu transformei aqui este valor em uma fração. Ah, professor, não entendi. Dá um outro exemplo para me compreender. Beleza, vamos lá, ó. 0,3333. O que nós temos aqui? Uma dízima periódica. Nós vamos colocar a vírgula até chegar na primeira casa, que é o nosso período. A primeira casa que é o período é 3, ou seja, é o número 3 que está repetindo. A vírgula vem para cá, vai ficar 3, né, 0,3, menos todos os números formados até chegar no período. Até chegar no período 3 só tem um 0, ó. Então, menos 0. Dividido por cada casa que se repete, um 9. Tem algum número que vem antes do período 3? Não tem, ou seja, que está entre a vírgula e o 3? Não tem, então a gente não coloca 0. Então, aqui, pessoal, vai ficar 3 menos 0, 3. 9 da parte de baixo. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3, 3. Eu posso dizer que 0,333 é a divisão de 1 por 3. Pronto. Posso dizer que isso daqui equivale a esta fração. Tá ok? Pessoal, nós podemos também representar os números racionais numa reta numérica. Nós vamos ter uma reta aqui, ó, que o nosso ponto de inicial é o 0, né? É o nosso ponto aqui inicial da reta. Para frente nós vamos ter os valores positivos. À esquerda nós vamos ter os valores negativos, tá certo? Então, quando nós temos que localizar um valor numérico na reta, principalmente os valores racionais, nós temos que ver o intervalo que pertence a esse número. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a fração 1 sobre 2. Se eu dividir 1 sobre 2, isso daqui é igual a 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então, ó, entre 0 e 1 é a metade do valor. Então, eu vou localizar esse ponto aqui. Tá ok? Muito bem. Olha aqui, 2,8. 2,8 é um valor maior do que 2 e menor do que 3. Ó, aqui está o 2. Como nós podemos perceber aqui, ó, está sendo contado de 2 em 2. 2,2, 2,4, 2,6. E aqui vai estar o 2,8. Nessa retinha foi colocado aqui cada pontinho
de 2 décimos um para o outro. Então 2,8 vai estar depois do 2 e antes do 3. Menos 3,5. Olha, aqui está o menos 3. O menos 3,5 vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Então vai estar aqui como bem localizado, tá certo? Nós vamos ver também, pessoal, o oposto, módulo e inverso de um número natural. Os conceitos de oposto e módulo também podem ser aplicados para um número racional qualquer, da mesma maneira que fizemos em números inteiros. Por exemplo, o oposto de menos 3,5 é 3,5 positivo, ou seja, o oposto é esse negativo e eu tenho 1 positivo. E o módulo de menos 4/5 é igual a 4/5, ou seja, o módulo de um número, pessoal, vai deixar esse número positivo. Então, módulo de menos 4/5 vai ser 4/5 positivo. Se fosse módulo de 4/5 positivo, seria novamente 4/5, ou seja, o módulo deixa o número positivo. Dois números racionais são chamados de inverso um do outro quando o produto entre eles é igual a 1. Por exemplo, 4/5 é inverso a 5/4, ou seja, mudou aqui. O que era denominador passou a ser numerador e o que era numerador passou a ser denominador. Então eu posso dizer que a multiplicação de dois números inversos vai ser igual a 1. Simples, se eu falar assim, qual é o inverso de 2? Analise comigo que abaixo do 2 tem um 1zinho. O inverso eu vou trocar de posição, vai ser 1/2. E se eu multiplicar 2/1 e 1/2, eu vou encontrar 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então essa informação aqui ela é verdadeira. A multiplicação entre dois números inversos sempre vai ser 1. Tá ok? Pessoal, chegamos aí a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também faça um comentário. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.